Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastocast. E no podcast de hoje iremos para as nossas expectativas para a nova série derivada de Game of Thrones, House of the Dragon. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francio e todos os dragões rugiram como um só. Eu sou o Osmio e eu criarei uma nova ordem. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Franço, hoje falaremos nossas expectativas com base nos muitos materiais divulgados de House of the Dragon, mas temos que ir para nossa sessão de e-mails, né? Porém, o plot twist da vez é, como o programa anterior foi plantão, não conta, e antes dele tivemos o quê? Game of Thrones. Então, como estamos em casa, né, em Westeros, não teremos a nossa sessão de e-mail, né, dessa vez, não é verdade? Exato, mas mande seus comentários sobre House of the Dragon, sobre qualquer outro tema para assistir para nossa próxima sessão de e-mails, nas nossas redes sociais, @seriestou, no Instagram, no Twitter, tá aqui na descrição, no nosso e-mail seriestou@gmail.com e também nos comentários desse vídeo, que os podcasts saem todos também, além das plataformas de áudio, no nosso canal do YouTube Seriestoucast, você pode comentar lá normalmente, como comenta em qualquer outro vídeo do YouTube. Exatamente. Então agora vamos para o Westeros com muito fogo e sangue. Papai, não está com frio? Não. O que está lendo? A Dança dos Dragões. É sobre o quê? É a história sobre a luta entre Rhaenyra Targaryen e seu meio-irmão Aegon, pelo controle dos 7 reinos. Os dois achavam que mereciam um trono de ferro. Quando o povo começou a ficar de um lado ou do outro, a luta deles dividiu os reinos em 2 partes. Irmãos enfrentaram irmãos. Dragões enfrentaram dragões. Quando tudo acabou, milhares estavam mortos. E também foi um desastre para os Targaryens. Eles nunca se recuperaram. A Dança dos Dragões? Por que é uma dança? É assim que eles chamam. Não faz muito sentido. Eu acho poético. Se tivesse que escolher entre Rhaenyra e Aegon, quem escolheria? Não escolheria nenhum. São essas escolhas que tornam tudo tão horrível. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now, dessa vez para teorizarmos, expectarmos, comentarmos o que achamos que pode ser e o que vai acontecer em House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, essa nova série, essa nova produção no universo de Game of Thrones, né? Game of Thrones veio, Game of Thrones acabou, veio uma nova série, e por enquanto os livros não acabaram, mas enfim, e estamos aqui para comentar tudo sobre, na verdade, França? Exato. O que vai acontecer, né? Nós meio que já sabemos. Depende, então, na verdade, de quanto você é inteirado com o conteúdo do universo. Exato. Então, a maior parte da história está no livro Fogo e Sangue, né? Que é um livro prequel de Game of Thrones, mas aqui ele é um livro diferente, né? Ele é um relato, Sim. Conta a história, né? Ele não tem personagens, pontos de vista, que nem são os livros do Martin das Crônicas de Gelo e Fogo, né? History does not remember blood, it remembers names. Mas eu acho que nesse programa, a gente pode se atentar mais ao que a gente espera da série, não necessariamente ficar dando spoiler, né? Do que vai acontecer, né? Só tá quem morre, né? Se Clero morre, que acontece isso. Tal pessoa morre de tal jeito. Porque aí também a pessoa pode ir atrás, né? Pra ver. Exato. Acho que a grande questão é o que a gente quer ver da série, né? Porque Isso a história é nós já sabemos, pelo menos a gente. Então o que a gente espera disso? Sim. E uma coisa que deu pra ver em House of the Dragon, que vai ser uma série grandiosa, né? Assim, uma Westeros mais bonita que a Westeros que a gente já viu. E nessa grandiosidade também tem a grande expectativa pra mim, acho que pra você também, que são os dragões, que tem essa promessa que nós teremos 17 dragões, são 9 na primeira temporada, inclusive, mas são 17 dragões em toda a dança dos dragões, então é muito dragão, e meio que cada um vai ter uma personalidade, pelo visto, né? Então, nesse quesito eu tô com bastante expectativa pra ver como cada um vai ser. Acho que vai ser interessante. E uma das coisas que o Martin falou, essa aí é uma notícia hoje, inclusive, acho que o Martin, ele deu uma entrevista, ele falou que 3 coisas ele pediu pros showrunners da série, né? Ele
falou o nome do... o Brian Condon e o Michael Sapochnik. E ele falou 3 coisas. Que primeiro, que ele queria ver dragões diferentes. Então ele queria mostrar para as pessoas que não existem só os dragões da Daenerys, né? Não são todas variações do Drogon. Né? Então tem várias cores, eles são de vários tamanhos diferentes. A gente até... Onde a gente falou isso? Acho que a gente falou em off, na realidade, quando a gente reagiu ao trailer que tinha o dragão pescoçudo, né? Ah, sim. Agora é hora de trazer essas discussões pra cá. Que no trailer, eu pelo menos acho que ele não tava 100% finalizado. Por quê? Estavam bonitos, maravilhosos. Se você comparar, inclusive, com outras séries que tentam fazer dragões, tipo The Witcher, que a gente sempre traz esse assunto, não tem comparação, né? Parabéns a HBO nessa questão. Mas o dragão pescoçudo, que parece ser o dragão do Daemon Targaryen, tava meio estranho. O pescoço dele tava muito desproporcional pra mim. O shot tava bizarro, que era ele... Tava aquele fundo... afagando, né? Mas aí, acho que não tava finalizado ainda. Exato, né? Pode melhorar ainda, né? Tem várias coisas, né? History does not remember blood, it remembers names. O Martin falou isso dos dragões, que a gente quer ver, realmente. Ele falou também, ele deu um pequeno shade, né, em Game of Thrones, de que eles queriam que corrigisse a timeline dos Targaryen, porque em GOT o Jaehaerys II não existe, né? Ah, é verdade. E o Martin disse que gostaria deles arrumarem isso. Mas engraçado que o Jaehaerys II não existia nessa época ainda. Então, se ele pediu isso, será que já é alguma confirmação de que um dia chegaremos em House of the Dragon até o Jaehaerys II? Isso é uma coisa importante, porque saiu essa notícia de que talvez House of the Dragon vire uma antologia. Ou seja, veremos a Dança dos Dragões, que é o evento principal, que já estamos acompanhando, mas podemos ver outros momentos dos Targaryen. E seria um plot twist do caramba essa série ter, sei lá, várias temporadas e ela acabar com a rebelião do Robert, com a queda dos Targaryen, né? Aí eles trazem a Emilia Clarke pra uma cena da personagem ressuscitando, imagina? Já começa a fanficar aqui. Fanfiqueiro. Mas, talvez a gente veja 2 temporadas, né, dessa história. Ai, qual que é o nome? É Guerra Civil? Dança dos Dragões. Dança dos Dragões, Guerra Civil. O pior que não é nem Guerra Civil, porque teve outra Guerra Civil da família, né? Porque tem muita mais coisa, né? Tem história antes também, né? Eles podiam... E depois. Talvez faltar... E aí, isso a gente não tem certeza ainda, né? Tem gente ainda que fala que poderia ser, talvez, um esquema The Crown, de trocar o elenco, né? Isso seria bom. Mais velho, pode ser também, né? Porque eu acho que não acabaria a primeira temporada de House of the Dragon com tudo, né? Porque tem muita história pra contar. Eles já confirmaram que não vai acabar com tudo, que... Principalmente... que nem aparecem todos os dragões, né? Então... Exato. A gente já tem essa pista. E vai ter fase 1, fase 2 ainda, então vai levar mais tempo, né? Vai ser novela, né? History does not remember blood, it remembers names. Mas, brevemente, só pra matar a curiosidade, talvez de alguma pessoa, que eu falei que o Martin falou 3 coisas, eu só falei 2 coisas que ele falou. A terceira coisa é que ele gostaria de ver mais heráldicas de casas menores e casas maiores na série. Porque né, a série só tem as principais, olha lá, né? E no trailer de Hothead, a gente já vê outras, né? Pô, a gente vê várias. Tem muita gente. Então, casas pequenas que tem grandes participações também, né? De um membro notável, tem muito disso. Então o Martin pediu esse também pra ser, né? Não só as casas grandes. E também aparecer mais de outras casas grandes sem ser do TikTok quem tá envolvido na polêmica. History does not remember blood, it remembers names. Eu acho que, principalmente, outra coisa que o Martin falou foi que ele teve muito mais envolvimento nessas temporadas do que na quinta e na sexta, e principalmente na sétima e na oitava. Que ele falou que ele estava se sentindo à parte, ele usou a expressão out of the loop, ele estava fora, né, do circuito ali, né, e aqui ele está dentro. Isso me dá confiança. Sim, porque com certeza. O ator engajando é bom, né? É bom, porque traz ali o gostinho que acho que é a vez de Game of Thrones da política, do desenvolvimento bom dos personagens, que... Não vai ter o White Walker, o que é muito bom também. Deus. Exato. Que não dá, então, né? mas seria bom ver essa história evoluindo. Não acho que eles vão fazer, eu falei até da rebelião do Robert, mas eu acho que vai acontecer. Talvez mostrar os do Blackfire, eu acho que é possível, assim. Se essa série realmente se provar uma antologia, né? Oi? As 5 rebeliões do Blackfire. Exato, e acabar já com gente de Game of Thrones no meio, na verdade. Então, tem muita oportunidade aí, mas acho que podemos voltar agora para comentar sobre esse evento principal, que é a Dança dos Dragões. History does not remember blood, it remembers names.
o que é essa treta, né, basicamente? Exato. É que nem eu tava tentando lembrar agora há pouco, que é uma guerra civil, né? Entre os próprios Targaryen, né? Exato. Que monarquia é uma bosta, por quê? Porque é sucessória, né? Então tem que achar um sucessor. E treta de sucessor é complexa. É complexa. E essa treta, como todas as tretas quase na sucessão em Westeros, baseia no seguinte: o que vale mais? Você tem um rei, e esse rei tem uma filha mais velha, mulher, e um irmão mais novo. Quem tem mais direito ao trono? A filha, que é mulher, e veio antes. O irmão mais novo do rei. E aí? Sim, que esse é o começo. A filha... É verdade. Nesse começo ainda da história, né, a gente ainda vai ver a evolução disso. Não. É um questionamento interessante, porque o próprio Martin já falou que ele se inspirou nessas leis medievais, né, que eram bem confusas, e ele fez as de Goth confusas de propósito, pra dar esse sentimento realmente de coisa estranha, né? Então, é interessante esse questionamento. E assim, meio que havia tido o conselho de 101, né, que era do rei anterior, o Jaehaerys Conciliador, e meio que as pessoas já tinham falado. E acho que isso fundamenta a briga, né? Tipo, olha, não vale mulher, não vale mulher. Beleza. Mas aí vem ele depois, o Viserys, e fala: olha, lembra que falaram que não vale? Agora vale. Exato, explicando pra quem entendeu, vamos lá, tem os Targaryen no trono, e tem esse Viserys primeiro, que é o rei dessa época que a gente vai ver. Sim. Eu acho que ele vai morrer ali na primeira fase da história, né, provavelmente. Deve morrer. Ou nessa primeira temporada, pelo menos. E ele tem essa filha, que vai ser uma das protagonistas da série, que é a Rhaenyra Targaryen, que é a filha mais velha dele, e é a filha que ele declarou herdeira, mesmo que teve esse conselho antes, que nem o Osmo falou, que dizia, assim, não disse pra esse caso, mas há uma precedência. Sim. Né? Falando que a mulher tipo vai... julgamento no Brasil, sabe? É uma jurisprudência, né, que chama. Exato. Que mulher vale menos. Só que ele fez a revolução feminista dele. Falou que a filha dele valia mais do que o irmão dele, que é o Daemon, né? Mas Exato. vai acontecer muitas outras coisas depois, mas basicamente o início da treta é isso. Sim, é o começo, mas ao mesmo tempo que a gente já tem essa questão, né? Até com os conselheiros do Viserys divididos, que é interessante, a briga em si não começa aí. Começa na segunda fase. Porque, tipo, Game of Thrones, essa parte. Enquanto o rei tá vivo, ninguém quer brigar de verdade. Que o rei vai lá te dar essa porrada, na maioria das situações, né? Mas depois que o rei morre, meu amigo, aí é cada um por si. Não, e mesmo quando antes de o rei morrer, o pessoal já tá aguardando a morte dele. É basicamente um Succession, né? A série Succession. Com dragões. E por quê? O cara nem morreu, mas o pessoal já tá ali, né, planejando o que vai fazer quando a pessoa morrer, né? Então já tá preparado, o que vai acontecer, né? Porque a treta começa assim. Só que depois, o cara ainda vai ter outro filho, que vai ferrar ainda mais essa história, né? Exatamente. Aí vai ficar ainda mais complicado essa treta. E é interessante essa parte dos Hightower, né? A gente já pode... Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre os Hightower e sobre os Velaryon, que eu acho a parte bacana. Mas essa treta porque a Alicent Hightower e a Rhaenyra Targaryen, elas eram amigas. Tanto que uma curiosidade dos livros aqui. Quem cuidou do pai? Não sei se é... Acho que é pai, né? O Jaehaerys primeiro. Pai do atual rei. Quem cuidou dele ali nos últimos momentos, que acompanhava ele, lia pra ele e tudo mais, era a Alicent Hightower, amiga da Rhaenyra. E por ela ter tido um filho com o rei, isso começa a confusão toda. Porque a grande coisa é, a partir do momento que ambos os lados começam a lutar um contra o outro, é aquela coisa. Se você perder, você não vai só perder, tipo, acabou pra mim, foi mal, me rendo. Você vai morrer. E é isso que é interessante, né? Por que a guerra acontece? Porque não é só uma questão de poder, vira uma questão de vida e morte pra ambos os lados. Visualizar para as pessoas que não sabem quem é a Alicent, né? É importante. Tinha esse rei, que nem eu falei, que era o Viserys. Ele casou com uma mulher que teve a Rhaenyra e tudo. Só que depois ele casou com essa outra mulher, que era a Alicent, que era amiga da filha dele, a Rhaenyra, casou com ela, e com a Alicent ele teve um novo filho, um filho homem. Então, aí a questão, em vez de ser a disputa tio e filha, aí virou filha mais velha, mulher, e filho, homem, mais novo, que era filho da Alicent Hightower. Exatamente. E uma coisa bacana sobre isso, né, começa essa discussão agora da preferência, né? A gente vê pelos trailers que meio que a Rhaenyra e o Daemon se resolvem entre si, né? Mas aí vem essa disputa que, de um lado a gente tem os verdes, que defendem o filho, homem, do rei, e de um lado a gente tem os negros, que defendem o herdeiro, independente do sexo, mais velho do rei, que é a Rhaenyra, né? History does not remember blood, it remembers names.
Isso até me fez lembrar uma coisa interessante, que na vida real, ó, sério, isso é a cultura. Se não me engano, foi o Carlos Magno que fez a lei sálica, onde tirava o direito das mulheres, assim, de herdarem a maioria dos casos. Então, por exemplo, uma curiosidade, na família real britânica, a filha da Elizabeth não tem título real, porque ela é uma mulher, herdeira de uma mulher. Então, por isso ela não tem nenhum direito, entendeu? E tem 2 homens na frente dela, né? Exato. Então, você vê que o Martin, ele pesca essas coisas da vida real. E é uma disputa interessante que se constrói, né? E eu já me coloco aqui totalmente a favor dos negros, né? Porque eu não tenho também. o que dizer. Porque ela tem direito, Porque ela tem simplesmente. direito. Ela, assim, quem tá esperando uma Daenerys justa, equilibrada? Não vai encontrar. Ela é mais uma Cersei com o dragão. Rhaenyra não é uma santa, tá? A Daenerys também não era, né? Mas ela não é tão espirituosa como a Daenerys, A por exemplo. Daenerys, ela tinha uns princípios que a gente talvez concordasse, né? Exato. Mas a Rhaenyra, ela é bem mais on fire. Mas mesmo assim, eu ainda tô ali do lado dela, porque ela tem que herdar esse trono. Porque Exato. ela é a herdeira, né? Sim, A gente que tá a gente tá vendo com os dias dos olhos de hoje em dia. Então ela é a herdeira dessa merda. exatamente. History does not remember blood, it remembers names. E uma coisa interessante sobre essa luta, que eu acho que é bom a gente comentar, que muita gente que assiste Game of Thrones pode esperar. Ah, então nós vamos ver as casas de GOT envolvidas, todas as casas? Não, essa é uma coisa importante. O cenário, o panorama político de Westeros, ok, coisa bonita, era diferente nessa época. Então, por exemplo, da Dança dos Dragões, que nós estamos vendo, dessa guerra civil, nem todas as casas grandes participam. Os Dorneses, os Martell, ninguém participa. Da Campina, que era dos Tyrell, lá da Marjorie e tudo mais. Eles próprios não participam, tem um pessoal que se envolve. Então não são todas as casas que participam e não são todas que têm relevância a um começo. Isso também é importante. Eu acho que ali no trailer eles colocaram mais pra gente lembrar, né? Tipo assim, Sim. É a mesma série, né? Não se esqueça, não se esqueça. Quem tá um pouco mais à parte, né? Fez lembrar. Tem os Stark. Eu lembro dos Stark. Mesmo que Os tenha uma Baratheon, que era hora do rei. durante Os Lannister, por aí vai. a Dança dos Dragões, que um Stark tem, ele dá uma causada, né? Sim, que é o, acho que é o Cregan, tem a Noite do Lobo, mas isso a gente vai ver ainda, né? Talvez numa segunda temporada, né? Que é bem depois. Tomara, que é muito caos. Mas tem essas participações. E comentando sobre isso, Franz, a gente pode falar agora das casas Velaryon e Hightower. Se você assistiu GOT e não tá reconhecendo esses nomes, não se preocupe. Eles não têm relevância em GOT. Essa é a verdade. Os Hightower são daquele lugar que o Sam visita na série, que tem aquela torre, a biblioteca e tudo mais. Sim. E os Velaryon ficam perto de Pedra do Dragão, que é onde o Stannis comandou depois a Daenerys, né? E segundo o próprio Martin, e como a série mostra, junto com os Targaryen, eram os mais importantes de Westeros, né? As duas grandes casas. E perderam totalmente a relevância depois, mas vão estar envoltos nessa treta, né? Sim, Porque com casamentos, com alianças. Os Velaryon, eles são ali do mesmo povo, dos Targaryen. Exatamente. Inclusive, a irmã do rei é casada com o Lord Velaryon, que aparece no trailer, ele tá num conselho real. E o Lord Hightower, o Otto, que é o pai da esposa do rei, do Viserys, ele é a mão do rei. Tipo que o Ned Stark era pro Robert, ou Tyrion pra Daenerys. Então, a gente tem um panorama muito bom pra caos político, que é o que a gente quer ver, né? Nós queremos ver treta de dragão? Queremos. Mas, política, eu tô ansioso pra voltar pra Westeros. Já teve, assim, pessoas na internet que viram no primeiro episódio, né? Influenciadores. Não somos esses influenciadores, galera. Estamos dia aqui chegaremos realmente, né? Com todo mundo. E eu tô tão ansioso pra voltar pra Westeros, pra voltar pra esse universo, porque, assim, o final de GOT foi uma merda. Já temos podcasts falando sobre, tá tudo aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada. Tem um rage muito bom sobre toda a temporada final, etc. Mas muito bom. aquele final foi muito ruim, né? Aí dá aquele sentimento amargo. Só que esses trailers de House of the Dragon, de Hotted, eles tiraram essa rusga de mim tão facilmente, porque eu já tô comprado novamente pra voltar pra Westeros e pra sentir isso. E principalmente porque os D&D não estão envolvidos, ficar um pouco melhor. Né? Mas Exato. eu quero voltar pra Westeros. Nossa, coisa boa. Eu também tô com as mesmas expectativas. Eu acho que vai ser muito bom. Eu espero que seja muito bom, na verdade. E vai. Mas eu acho que com o Martin envolvido e os elogios têm sido feitos, acredito que vai ser bom, sim. Tem que ser bom, né, cara? Investindo tanta grana nisso aí. Quantos milhões por episódio pra fazer essa série? E engraçado que eles tentaram reaproveitar o orçamento de uma outra forma, né? Chamando atores um pouco menos conhecidos pra poder realmente investir na parte gráfica da série, né? Não nos atores, etc. Pelo menos que é o que parece. Então, eu estou muito esperançoso.
muito esperançoso. Seremos 10 episódios nessa primeira temporada. Então vai ser muita coisa. 10 episódios de mais ou menos 1 hora. Eu acho que todos circulam 1 hora. Acho que tem um de 1h06, mas o resto vai ficando ali nessa faixa. E a gente vai ter tanto conteúdo. Vai ter a fase 1, que vai ser eles jovens. A fase 2, que vai ser eles mais velhos. E tem treta, gente arrancando o olho de outra pessoa. Tem um potencial tão bom. E mesmo a gente já sabendo, eu vou ficar surtando da mesma forma. Pois é. E com certeza vamos comentar aqui no Seristocast e na Seristow também. Então, confira as nossas redes sociais. Falaremos tudo sobre House of the Dragon. Exatamente. Porque vai ser muito bom. Mas, vamos para o quiz? E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? Vamos para o quiz. A minha frase no início do programa, que está no trailer de A Casa do Dragão, o título que nós não falamos durante todo o programa, foi o seguinte. É um pouco carrido, né? Todos os dragões rugiram como um só. Essa aqui eu falo sem enrolar. Rei Viserys Targaryen. Exatamente, ela inicia o trailer, ele está falando. Um dos vários trailers também. Tem tanto material dessa série que Jesus. Já a minha frase foi a seguinte. Eu criarei uma ordem. Rhaenyra Targaryen. Exato. Vou quebrar a roda da vez, né? O quebrar a roda. Tomara que faça mais sentido do que isso. Que aquela roda, realmente. Não vamos dar spoiler se ela vai criar essa nova ordem ou não, né? Exato. Vamos ver, né? Mas chegamos ao final deste programa de hype e expectativa. Não poderíamos não falar de House of the Dragon antes de estrear, então chegamos ao final, mas ainda falaremos muito sobre essa série aqui no canal, né, Franço? Exatamente. Então nós faremos vídeo do primeiro episódio de House of the Dragon. E se for bem, nós voltaremos nos próximos, lá no canal da Seristow. Então, se quiser, engaje no primeiro. Porque senão depois não vai ter só no final da temporada, no podcast, sei lá. Mas o primeiro está garantido. Então se inscreve lá, quando soltar, engaja, comenta um foguinho, só pra dar uma incentivada, né? Fogo sangue, pra gente poder fazer dos próximos episódios, né? De todos os episódios da série, o que a gente quer comentar, mas tem que ter o apelo, né? Do povo, pra gente comentar. Então se inscreve aqui nesse canal, Seristocast. Vai lá nas plataformas de áudio, dá 5 estrelas pro podcast, se você gosta. Por favor. Porque nos ajuda muito no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, onde você prefere ouvir. E nos mande comentários, né? Que nem a gente já falou lá na seção de e-mails. Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. Você deveria estar maratonando.